Mário, 5 minutos. 5 minutos pro Mário. Bora, pessoal. Mário Quinichalané, do Canil do Caçador, né? Eu tenho um canal voltado à caça de javali, a armas, a defesa da liberdade de um modo geral, mas a pauta que eu defendo, que eu trabalho, que eu atuo há mais de 12 anos, não só politicamente, né, nas redes sociais, mas realmente profissionalmente, que eu trabalho, é voltado para isso, para caça de javali, para que as pessoas tenham acesso às armas, aqueles que acharem que devem, o que precisam, o que gostariam de ter. E a gente fala muito sobre questões, né, de liberdade de um modo geral. Esse tipo de debate aqui me agrada, porque como eu falei no começo, não é um tema que eu domino e eu não sou ativista dessa pauta. Então é fácil, né, com os argumentos corretos da Michelle, fazer uma boa apresentação, uma boa explanação, e muitas das coisas que eu tenho, como talvez um preconceito ou uma opinião não muito clara e formada, mudar. Mas eu sou uma pessoa, né, conservadora, pai de 2 filhos, nascido e criado tradicional em Uberlândia. Muitos termos, Michelle, eu até vou tirar um pouco da minha apresentação para poder te fazer algumas perguntas, porque eu confesso que eu sou muito leigo nesse assunto. Muitos termos, e são termos novos, né, que vocês adotaram recentemente, a gente às vezes não tem muito costume. Então não sei direito nem o termo que fala, mas assim, nasci homem, sou homem até hoje, né? Acho que é cis que fala, é? Cisgênero. Sou cisgênero, né? Nasci homem, sou homem até hoje, sou hétero, né? Nunca tive nenhum tipo de experiência diferente disso, nunca tive nenhum desejo diferente disso. Me aceito e gosto de mim, né? Do jeito que eu sou. Tive várias experiências, não nesse sentido, mas na minha vida, que talvez identifique um pouco a experiência de vida, né, que pessoas nesse tipo de situação, de trânsito, de mudança, passam, que é da gente, às vezes, não ter muito domínio da própria, né, de quem a gente realmente é, não se aceitar e buscar muitas mudanças. Bom, de mim não tenho muito o que falar, mas eu vou aproveitar, porque algumas coisas que eu gostaria de te perguntar na sua introdução para eu entender um pouco melhor. Eu não sei, primeiro, se é certo ou se é errado, né, a gente perguntar a forma que deve ser chamado, porque eu vejo hoje uma dificuldade muito grande. Eu não sei, eu vejo uma pessoa, não sei se eu devo tratar por ele, por ela, por ele, né? Não sei nem se a linguagem neutra ainda está em pauta e prevalecendo. Então eu sou um cidadão comum, que não sou ativista, e acho que a maioria da população vai se enxergar no meu modo de ver e de pensar. Não quero ofender, não quero sair daqui preso, com certeza, mas admito a minha ignorância. E dentro disso, peço desculpas se de alguma forma, né, eu não for respeitoso, mas é porque realmente não faz tanta parte do meu dia a dia, do convívio, e a gente às vezes não sabe muito bem as palavras e nem como falar direito, né? Claro. Então te perguntar se eu te trato por ele, por ela, se você, né, hoje você tem o nome de Michelle, se antes você tinha outro nome, se você nasceu homem ou você nasceu mulher, se você fez essas mudanças físicas, há quanto tempo, e hoje, se você se sente, né, não sei se é essa palavra, mas se você se sente pronta, ou se você ainda se sente de alguma forma que você gostaria de mudar mais alguma coisa, se ainda não é o suficiente para você, se você acha que tem que mudar mais coisas, se a sua mudança foi só física, se é uma mudança de mentalidade, se você de fato pensa como mulher, e se esse pensamento como mulher só veio a partir do momento que você fez a transição física mesmo, e, obviamente, para entender o contexto geral, a sua preferência sexual, né? Se você já teve contato com homem, com mulher, quando que isso mudou, hoje, como que você se relaciona, e se você tem filho, tem família e pretende constituir família. Então, você me desculpa as perguntas muito pessoais, se você puder responder, porque eu gostaria de te conhecer para eu entender um pouco, né, com quem que eu estou debatendo, quais as suas dúvidas, quais assim as suas defesas e como que eu possa aprender alguma coisa com a Michelle. Obrigado. Michelle, você tem 5 minutos aí para fazer a sua apresentação e conduzir da forma que você achar melhor. Bom, inicialmente eu me apresento para a câmera e depois eu respondo as perguntas direto. Eu não sou uma pessoa que gosta de conversar com câmera, né? Eu gosto de conversar com as pessoas. Legal. Então não reparem que eu não fico olhando para a câmera. Então, pessoal, eu sou a Michelle. Todas as minhas redes sociais são as Travas da Vida. Eu venho fazendo na internet há 6 anos um trabalho de conscientização e de divulgação científica em relação a pautas trans, em relação, na época da pandemia, em relação à vacina, em relação à diversidade de gênero, em relação a desmistificar certos conceitos criados a partir de uma lógica que parte das religiões, que não são, na sua essência, nada científicas, né? Mas eu venho
trabalhando com diversidade mesmo desde 2011, né? Desde o momento que eu saí do funcionalismo público e entrei para o mercado privado e comecei a trabalhar em empresas multinacionais, onde a diversidade é muito viva, porque toda a inovação parte justamente do entendimento de que diversidade precisa existir. Então, o meu trabalho hoje, ele não é um trabalho para ficar dando lacrezinho em ninguém, não é um trabalho para ficar querendo estar certo, é um trabalho para trazer informação. O que as pessoas vão fazer com essa informação não me diz respeito. Se elas querem aceitar, beleza. Se não querem aceitar, tudo bem, vida que segue, elas seguem o caminho dela, eu sigo o meu. Eu até estava comentando antes que quando a gente faz um monte de pergunta, né? Esse se chama Gish Gallop. Teve mais ou menos 12 perguntas na primeira introdução, assim. Mais ou menos 12 perguntas. Eu vou responder rapidamente algumas, assim, só para ter uma primeira questão. Só para deixar claro, né? Eu tenho 45 anos, eu não sou nenhuma pessoa que nasceu agora, que é do tempo moderno, né? Fui criado em um lar conservador, católico, militarizado. Fui aluna de escola militar. Servi na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul por 5 anos. Fui apoiadora de políticas de direita por muito tempo, né? Brinco, que até estava falando com o Rodrigo aqui fora, né? Que a primeira bandeira e a primeira camiseta que eu usei de político era do Collor, né? E para quem sabe, o Collor causou um caos aqui no Brasil lá nos anos 80. Já lá na polícia, lá em 2006, o Bolsonaro tinha umas falas muito interessantes da defesa do policial militar e eu ganhando um salário miserável, né, e sofrendo ataque o tempo todo do funcionalismo público em geral. Achava que ele realmente estava tentando proteger, porra nenhuma, estava tentando proteger era o cargo político dele, né? E aí eu comecei, a partir do momento que eu entrei na faculdade, lá em 2008, eu comecei a estudar bastante. Estudei um pedaço na Faculdade de Teologia da PUC, né, sobre religiões. Entrei no curso de Sistemas de Informação, que é um curso da elite, basicamente, assim, tem uma galera bem focada na direita, assim, e tal. E eu precisei desconstruir uma série de coisas, né, sempre também com a minha transição ali no forno, né. Então, eu passei por um processo em que eu saí da ignorância através do estudo, através da ciência, né. Sobre a pergunta da falta de domínio de quem é. Isso, na verdade, que foi a primeira pergunta ali, né? Foi a segunda, na verdade. A outra foi do cisgênero, mas essa eu explico durante o debate. Justamente pessoas trans, elas têm muito domínio de quem são. É o contrário. Mas as pessoas, a sociedade, quer dizer para elas que elas não têm domínio de quem são. Porque tu tem que pensar que quando tu vai fazer uma transição, tu tá negando tudo que a sociedade diz que tu é para ser quem tu sabe que tu é. Então, na verdade, é o contrário. O processo tu domina muito mais quem tu é, assim como tu domina quem tu é muito mais do que eu domino quem tu é. As pessoas trans, elas costumam dominar muito mais quem são do que a sociedade. Então, elas têm muito domínio sobre si, mas elas têm que enfrentar uma série de preconceitos. Sobre chamar, forma de chamar, bem rapidamente aqui. Não tem nada de errado tu dizer assim, não sei o que é a pessoa, não sei qual é o pronome dela, não sei o que é... Oi, tudo bom? Meu nome é Michelle, eu uso pronomes ela dela. Como é que é teu nome e quais pronomes eu uso contigo? Acabou. A gente faz isso muito no ambiente corporativo, tá resolvido. Expliquei ontem até para os meninos, numa outra conversa que nós tivemos sobre a questão de pronome neutro. Você nunca vai usar pronomes de terceira pessoa numa conversa individual. Nunca vou falar elo, delo contigo, porque é uma conversa em primeira pessoa. Então, tem um mito em cima disso daí, né? Falar da transição é sentir-se pronta. Na verdade, a gente está sempre pronta para transicionar, a gente só simplesmente tira essa coisa que a sociedade diz, olha, tu é isso. Tu simplesmente diz assim, não sou, e segue a tua vida. O que tu vai fazer, em que grau, com o teu corpo, com a tua aparência, com o teu nome, aí é contigo. Cada transição é individual, não tem uma receita de bolo para isso. E eu mesmo me senti pronta foi lá quando eu transicionei há 11 anos atrás, né? Então, ali foi o momento que eu disse, eu tô pronta. O que eu faço depois é pro meu bem-estar físico, me olhar no espelho, gostar, eu treino, faço musculação, é muito mais para isso, né? Mudança de mentalidade. A minha mentalidade foi sempre a mesma, a única coisa que eu tentava me manter dentro de padrões da sociedade do que é esperado de um homem. E aí esses padrões da sociedade eu nunca consegui cumprir propriamente, porque eu nem concordo com esses padrões, até porque a gente vê uma série de problemas que o homem enfrenta na sociedade hoje por causa desses padrões. Sobre filhos, eu estava em processo de adoção de 2 crianças e um pai conservador que abandonou as crianças, ao invés de deixá-las terem uma vida melhor, depois de ter assinado um contrato que
seria validado em juízo para essas crianças virem morar comigo e com a minha esposa, porque eu sou casada. O pai das crianças simplesmente disse elas não vão mais e foda-se, e agora elas não estão tendo a oportunidade que teriam de poder estudar numa escola boa, de se desenvolver, de ter condições de ter uma vida melhor. Respondi algumas delas, não tinha como responder todas, assim, mas espero não ter estourado muito tempo, mas é que era muita coisa. Tá. Mário. Na verdade, ó, Mário, estourou um pouquinho, mas eu deixei porque eu acho que o Deixou interesse só era pra seu. atender, né? O interesse era seu de você Conhecer um pouco conhecer um mais, pouco né?